Avaliação da capacidade funcional, tá? Conforme a Política Nacional da Pessoa Idosa, instrumentos gerenciais baseados na avaliação da capacidade funcional, tá? São inventários funcionais e sociofamiliares da pessoa idosa deverão ser implementados pelos gestores municipais e estaduais do SUS. Ou seja, isso não é coisa de quem, eu acho que eu vou ganhar dinheiro cuidando de idosos. Não, nada a ver. Essa preocupação com o idoso é a nível SUS, é saúde pública, tá? Para que haja participação de profissionais de saúde e usuários na construção de planos locais de ação para enfrentamento das dificuldades inerentes à complexidade da saúde da pessoa idosa. Ok? A avaliação funcional ela torna-se essencial para o estabelecimento de um diagnóstico, prognóstico e julgamento clínico adequado, que vão servir de base para a tomada de decisão sobre os tratamentos de cuidados necessários. Vejam bem, cuidados necessários. Não é para você ficar rodeando o idoso ali como se ele fosse quebrar, entendeu? Como se ele fosse de vidro. Tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que ele precisa de ajuda, tá? Então essa análise é muito importante, tá? É um parâmetro que, associado a outros indicadores de saúde, pode ser utilizado para determinar a efetividade e a eficiência das intervenções propostas, ok? Índice de CATS, tá? Também conhecido como Índice de Atividades Básicas da Vida Diária, né, foi desenvolvido em 1963 por Sidney Katz e sua equipe. Esse índice, né, avalia hierarquicamente a capacidade de desempenhar atividades diárias, tá? Então, esse caráter hierárquico das atividades é extremamente útil, capaz de traduzir a gravidade do processo de fragilização do indivíduo. Assim, o declínio funcional inicia-se por tarefas mais complexas, como tomar banho, né, e vai progredindo efetivamente, né, e gradativamente até chegar ao nível da dependência completa, quando o paciente precisa de ajuda até para se alimentar. Então, isso é muito importante da gente ter essa noção, ter clareza nesse conceito, tá? Atenção! O comprometimento do controle esfincteriano isoladamente não pode refletir maior grau de dependência, por ser uma função e não uma tarefa. O que isso significa? Significa que o fato do idoso, por exemplo, não conseguir segurar o xixi, ter que fazer uso de fralda geriátrica, né? Não significa que ele tenha uma dependência muito grande, porque isso é fisiológico, tá? Esse controle é fisiológico, não é uma tarefa, tá? Então, por exemplo, você pode ter um idoso que quando ele sai para executar alguma tarefa fora de casa, ele precisa fazer uso de fralda geriátrica, porque se ele espirrar, por exemplo, ele vai deixar desprender ali um pouco de urina, né? Por quê? Porque ele não tem mais aquele controle de esfíncter. E isso não necessariamente significa uma coisa muito grave, né? A gente já tem casos de pessoas jovens que passam por isso, né? Até mesmo nem precisa ter alguma questão envolvida, mas você dá um espirro, né? Ou dá risada, ou tosse, né? Isso é fisiológico, tá? Então, vale a pena ler de novo. A perda da capacidade de realizar atividades básicas de vida diária ocorre em geral, né, das funções mais complexas para as mais básicas. Então, a gente não pode esquecer isso. Desse modo, o idoso perde primeiro a capacidade de tomar banho sozinho, depois a capacidade de se vestir e assim sucessivamente, sendo que a alimentação é a última a ser perdida, tá? Significando que quanto mais básica a função, mais tardia é a perda dessa função, tá ok? Isso é muito importante. Então aqui, tá? Também todas essas imagens e essas falas estão disponíveis na referência, né? A gente tem aqui, ó, autonomia, fazer compra, pegar transporte público, por exemplo, pagar conta em banco, tá? Tomar medicamento sozinho. Legal, gente, esse negócio de pagar conta em banco, pode observar para você ver na fila da lotérica, tem a fila preferencial e tem uma plaquinha na fila da lotérica dizendo assim, de acordo com a lei tal, que a gente vai ler daqui mais para frente, né, nas próximas aulas, idosos acima de 80 anos têm preferência em relação aos demais idosos. Ou seja, a gente tem pessoas com mais de 80 anos indo pagar conta na fila da lotérica. Entendeu? Então a gente está aqui, ó,
Não é absurdo isso que eu tô falando. Andar de ônibus, pegar o transporte, pagar uma conta, tá? Então, preste atenção nisso para vocês verem. Na fila da lotérica, normalmente na frente do caixa que atende preferencial, dizendo que o idoso com mais de 80 anos, ele tem preferência com relação aos demais idosos, tá? Então, tomar o remédio sozinho, ter controle esficteriano, tá? A gente fez aquela ressalva, mas a gente vai incluir aqui. Caminhar, vestir-se, tomar banho, alimentar, cuidar da aparência, ir ao banheiro e sair da cama, tá? Então, aqui a gente vai dar autonomia para independência e aqui, ó, a base, né, de tudo, que é sair da cama. A gente sabe que tem idoso que se a gente não ajudar, ele não consegue nem levantar da cama, tá?